Olá, galerinha que está em casa. Então hoje a gente vai fazer a nossa primeira aula de História na página 118, unidade 5, Guardiões da História. Então é a nossa unidade 5 da disciplina de História. Vamos para a nossa apostila então, vamos lá. Aí tá aí, ó, Guardiões da História, unidade 5. E aí nós temos uma imagem aí, ó, né, de uma pessoa gravando uma reportagem, né, uma entrevista. Aí tem aí também as datas, 1960, 2020, como era e como está agora, né? Então vamos responder as perguntinhas. O que foi representado nessas ilustrações, tá? O que vocês acham? O que está representando aí nas imagens? O passado e o presente, né? Porque retratou então o mesmo lugar em 1960 e agora em 2020, tá? Porque algumas pessoas são homenageadas com estátuas? Então essas pessoas foram pessoas que fizeram história, que foram importantes em algum momento da história, tá? O que você faria para descobrir mais informações sobre essa estátua? A gente pesquisaria, né? Quem foi essa pessoa, né? Procuraria o nome dela, saberia qual foi a importância dela para a história, tá? A gente procuraria pesquisar, né? O que foi que ela fez tão importante que ela mereceu ganhar uma estátua, né? Em seu nome. 4. Em sua opinião, como os moradores e visitantes devem agir em relação aos lugares históricos? As pessoas devem cuidar desses lugares, né? Lugares históricos são aqueles lugares que guardam memórias, né? Que guardam uma história de um povo, de uma comunidade. Nós podemos virar a página para a página 120. Vamos lá. A princípio, temos ali a palavra monumento. Alguém de vocês sabe o que é um monumento? Não. Monumento é uma estátua, né? É uma representação de algo ou de alguém que foi importante para a história, para a vida das pessoas, para uma sociedade, tá? Então, um monumento é uma obra construída para preservar uma memória. Pode ser de uma pessoa ou de um acontecimento importante, tá? Aí começa lá assim, uma homenagem mais que merecida. Observe a foto a seguir. Ela mostra um monumento na cidade de Salvador, na Bahia, feito em homenagem a uma pessoa muito querida pelos baianos. Vamos ler a legenda para descobrir quem que é. Monumento em homenagem ao poeta Castro Alves, que nasceu em 1847 e morreu em 1871, que lutou pelo fim da escravidão no Brasil, Salvador, Bahia. Então, realmente, ele mereceu ter essa estatueta, né? Porque ele lutou pelo fim da escravidão, de quando os negros serviam de escravos, né? Lutou pela igualdade entre negros e brancos. Então, realmente, ele merece ser lembrado. Realmente, ele merece esse monumento que é em homenagem à sua história e ao seu nome, tá? Na página 121 tem algumas perguntinhas. Vamos lá. Onde for para marcar X, a gente já marca, tá? Quando for para responder, a professora vai trabalhar com quem está em casa e depois a prof vai passar no quadro para vocês, tá bom? Quem é a pessoa homenageada aí nesse monumento da página 120? Um escravizado chamado Castro Alves? Não. O governador da Bahia? Não. Um poeta chamado Castro Alves? Sim. Então, marque um xizinho aí na terceira opção. Um poeta chamado Castro Alves. Vai, Agatha, marca o xizinho. No terceiro quadradinho, tá? No terceiro, tá? E terceiro, 1, 2, 3. 1, 2, 3, aqui. Isso. É aí que você mostrou? Aponta a ponta do lápis da Agatha pra prof, fazendo favor. Vamos lá, vamos continuar. Número 2. Por que foi construída uma estátua para essa pessoa? O que ela fez de importante? Então, ele lutou pelo fim da escravidão no Brasil, tá? Por isso que foi construída essa estátua, então, né? Em honra, em nome a ele, tá? 3. Esse monumento fica em uma praça? Sim. Né? De quem é a praça e a estátua, tá? Então,
né? Castro Alves foi um poeta baiano. Aí no Brasil havia muita escravidão. O poeta lutou pelo fim do regime do trabalho escravista, tá? E era um popular muito querido, certo? E aí, essa estatueta foi construída na cidade de Salvador, na Bahia, né? E é uma praça, o monumento pertence a todos os cidadãos que andam ali naquela praça e a todos aqueles que ele defendeu, por quem ele lutou, né? Então são a essas pessoas que essa estatueta é dedicada, tá? Que informações importantes é possível obter ao observar um monumento, né? Que ele foi um grande homem, um grande poeta, que ele queria a liberdade dos escravos negros, que ele queria igualdade entre negros e brancos, tá? E por isso que ele lutava. Preservando o Patrimônio, de Carolina de Oliveira Martins, São Paulo, Editora Moderna, 2010. Este livro mostra que todas as pessoas herdam bens do passado, como as crenças, a cultura e os lugares, e discute a importância de cuidar deles e preservá-los por gerações futuras, tá? Então, o nome do livro é Preservando o Patrimônio, certo? É um livro interessante aí quando vocês começarem a ler bem, né? Já começarem a escolher uns livros para fazer leituras em casa, certo? Monumentos do passado, na página 122. Na história de uma rua, de um bairro, de uma cidade ou de um país, há acontecimentos que ficam na memória da população, alguns deles por terem mudado a vida das pessoas. São registrados em monumentos que tornam-se parte do patrimônio de um lugar. Aqui nós temos em Peixoto uma estatueta, né? Um monumento. Não tem lá na entrada da cidade um garimpeiro, né? Então aquele garimpeiro que é reproduzido naquela estátua representa cada garimpeiro do nosso município que luta para a economia do nosso município, que luta pelas suas famílias, né? Retirando aí o minério que é o ouro. Nós sabemos que nossa cidade lá vive da mineração, da retirada do ouro. E quão é importante os garimpeiros para a nossa cidade, tá? Mas afinal, o que é patrimônio? Então, patrimônio é um bem que pertence a todos os cidadãos e por isso precisa ser cuidado e respeitado, tá? Os patrimônios marcam a ação dos seres humanos na vida e na sociedade. Eles contam os acontecimentos da história e permanecem como monumentos no passado. Aí nós temos a imagem do Centro Histórico de Salvador, na Bahia. Essa imagem foi tirada em 2015, tá? Até hoje é esse mesmo local, o Centro Histórico é desse mesmo jeito. É um lugar lindo, tá? Pode falar. Já fui aqui. Já foi, né? Seu pai viajou mesmo pra lá. Eu lembro que ele mostrou as fotos pra gente. Bens que conservam a memória. Quando tratamos de bens que guardam a memória de um lugar ou de um povo, podemos chamá-lo de patrimônio histórico. Patrimônio histórico são lugares que guardam uma história, tá? Um monumento a uma pessoa que tenha feito um benefício à cidade é um patrimônio histórico. Se esses bens retratam os costumes, as tradições, as crenças ou a língua de um povo, também podem ser definidos como patrimônios culturais. Há os patrimônios históricos ou culturais materiais, isto é, que podem ser vistos e tocados, como as estátuas, os troféus, tá? Monumentos, ruas, moradias, casas, edifícios, igrejas antigas, tá? Ou às vezes cidades inteiras, que são cidades turísticas, a gente chama de patrimônios históricos ou culturais. Os patrimônios históricos ou culturais imateriais que não podem ser tocados são aqueles formados pelas tradições e crenças de um lugar, modos de festejar, acontecimentos, canções folclóricas, maneiras de preparar o alimento, lendas, danças típicas, conhecimentos que são passados de geração em geração. Fazem parte, então, do nosso patrimônio imaterial, ou seja, aquilo que a gente aprende, mas que a gente não pode pegar, tá? Não é um objeto, é o que a gente recebe de informação, tá?
Como é importante a gente cuidar, né, preservar esses patrimônios, porque preservando os patrimônios a gente preserva também a história da nossa família, os nossos ancestrais, a história da cidade onde a gente mora, tá? E como essa cidade surgiu, tudo isso é muito importante. Por exemplo, lá em casa, né, eu tenho então um patrimônio histórico material, né, que é o álbum de fotos das minhas filhas. Não, então ali está retratado todas as imagens, desde quando elas eram pequenininhas, foram crescendo. Então, para mim, aquilo é um patrimônio histórico, porque vai contar a história da minha família. Eu sei que na casa de vocês também vai ter um álbum, né, que vai retratar esse dia a dia da família de vocês. Então esses aí são patrimônios históricos, materiais, são aquilo que a gente pode pegar. Agora, aquilo que a minha mãe ensina para mim, né, que ela fala para mim, olha, quando eu era pequena, era assim, assim. Isso já são os patrimônios imateriais, aquilo que a gente não pode pegar, porque ela está só contando, mas a gente pode aprender. Então, daí são patrimônios imateriais. Pode sim. Então, preservar significa conservar, guardar, significa não estragar, cuidar, não deixar estragar. Todos os cidadãos têm o dever de preservar os patrimônios da sua localidade, da sua cidade, do seu país. Por isso, devem conservar monumentos, estátuas, paisagens naturais e edifícios. Existe uma organização que faz isso, é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Vocês já devem ter ouvido falar nesse nome, que fiscaliza os cuidados e a conservação dos patrimônios em todo o mundo. Aqueles que guardam a memória da história global são tombados e declarados pela Unesco Patrimônio da Humanidade. No Brasil existem 14 patrimônios da humanidade tombados pela Unesco, como ruas, cidades, paisagens naturais. Nos países são os governos, por meio de leis, que declaram quais são os patrimônios da nação. No Brasil, o órgão governamental responsável para identificar esses patrimônios, classificá-los e protegê-los é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM. Aí nós temos uma foto na página 124, ó. Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Então, neste local, desembarcaram no Brasil cerca de 900 mil africanos escravizados no século XVI ao século XIX. Ele foi declarado Patrimônio Histórico do Brasil porque guarda a memória da história da escravidão do país. Página 25 agora. Modos de falar. Página 125. Modos de falar. Cada um de nós vem de uma família, né, que os nossos pais nasceram em locais diferentes e nós temos uma forma de falar. Às vezes um sotaque diferente, né? O jeito de pronunciar as palavras, se eu puxo S, se eu puxo R, né? Então isso aí a gente chama de sotaques, tá? Sotaques. Os modos de falar de uma língua são partes do patrimônio cultural de um povo, é aquilo que a gente carrega como herança. No Brasil, a língua oficial é o português, mas existem muitas variações desse português, tá? Por exemplo, no estado de São Paulo, fala-se mandioca. Em alguns estados do Nordeste, o mesmo alimento é chamado de macaxeira ou aipim, que é a mesma mandioca, tá? Em alguns lugares, as pessoas falam puxando a letra R ou S. Em outros, as pessoas pronunciam essas letras de modos diferentes. No Rio de Janeiro, fala-se o plural de porta assim, portas, portas, né? Em outras regiões, principalmente no interior, fala-se as portas, com o artigo no plural e o substantivo no singular. Também é comum a troca de letras. Muitas vezes troca-se o L pelo R. Por exemplo, em vez de claro, craro. Em vez de Clóvis, Croves. Na escola, essas variações não são aceitas e as pessoas aprendem a falar e a escrever utilizando a norma padrão da língua portuguesa. Mas isso não impede que conheçam essas diversidades, essas formas diferentes de falar. Os modos de falar pertencem a um patrimônio cultural de um povo, por isso deve ser respeitado e conservado, tá? E aí nós temos aí a turma da Mônica, ó. Chico Bento falando com a Rosinha, né? Vamos ver o que eles conversam.
Vou ter que viajar para captar, Chico. Você vai ficar pensando em mim? Aí o Chico responde, claro. Não é claro, é claro. Né? Então eles falam, né, no interior do país, certo? Você consegue entendê-los? Eles teriam que ser corrigidos? Não, a gente entende, né? Se eles fossem falar na norma da língua portuguesa, a gente teria que corrigir. Mas respeitando a cultura deles, eles estão corretos, tá? O que vocês pensam desse modo de se expressar? Eu acho lindo. Com vergonha mesmo ele é todo vergonhoso. Vamos marcar o X aí, a definição correta de patrimônio histórico. Então, o que é patrimônio histórico? É um bem que pertence a todos os cidadãos. É o terceiro quadradinho. Vai lá, marque o X. No terceiro quadradinho. Isso, de novo. Na página 16? O terceiro quadradinho, Na próxima também é o terceiro quadradinho. Não. Marque os patrimônios listados com H como patrimônio histórico e com C como patrimônio cultural. Então, o monumento à Princesa Isabel em uma praça é um patrimônio histórico. Então, vocês coloquem o H no primeiro. No primeiro é o H. Número 2 da página 126. O segundo, dança Moçambique no dia de São Benedito. Então, é um patrimônio cultural. Façam a letra C. No segundo, façam a letra C. Ruínas de São Miguel. É um patrimônio histórico. Coloquem o H no terceiro quadradinho. H no terceiro quadradinho. De novo? Sim. Centro Colonial na cidade de Salvador. Também é H. Tá no quarto quadradinho. Porque é uma construção. Sempre quando é construção, é patrimônio histórico. Receita do bolinho caipira da Paraíba, cultural. Então, marque o C no último quadradinho. Certíssimo, desse jeito mesmo. E na 3 a gente vai completar as frases com as palavras que estão aí no quadro. A primeira lá, uma rua antiga. Depois a prof vai fazer no quadro, tá? Uma rua antiga aberta pelos primeiros habitantes da região ou uma construção erguida há centenas de anos são patrimônios materiais da comunidade, pois têm história e informam como os antepassados viviam. Na outra página, a página 128. Não, 127, né? Marque X o quadradinho da foto que mostra o patrimônio cultural, gente, cultural. É o Bumba Meu Boi, né? Em Salvador. Marca um xizinho aí, tá? A festa do Bumba Meu Boi, tá? Onde tem esse boizinho aí, ó, de pelúcia. Marque um X aí. Agora marque com um X a frase que explica a sua escolha. Então, aonde, prof? Página 127. Lá em cima, marca um X onde tem o boi. Boi. Isso, Bumba Meu Boi. Aí mesmo, marca um xizinho. Aqui? Na primeira? Tem que olhar, porque eu tô longe, eu não sei. Aqui, ó. Prof, tá certo. Depois eu vejo agora. É Depois, agora vamos fazer o X na frase que explica a escolha. Por que a gente marcou aí no Bumba Meu Boi? É o xizinho no quadradinho do meio, porque representa uma tradição desta comunidade. No quadradinho do meio, a número 4. na segunda agora? E a número 5, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Os patrimônios servem apenas para embelezar praças públicas? Não. Então é falso. Coloca o F de falso. É falso. A primeira? Na primeira. Pronto. A segunda, estragar ou destruir o monumento é crime? Sim. Coloca o V de verdadeiro. Veio.
A terceira, os patrimônios históricos e culturais são fontes históricas? Sim. Coloque o verdadeiro. No Brasil só existem patrimônios culturais e materiais? Não. Coloque em falso. As danças folclóricas e as festas são patrimônios culturais? Sim. Com certeza. Marque um X e foca verdadeiro lá. Então, a nossa aulinha hoje é até a página 127. Até a nossa próxima aula.